Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um RoboInvest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 26 de julho, quinta-feira. Então vamos lá, começar aqui com o gráfico do mini índice, média plotada de 15 períodos, gráfico de 1 minuto. Então vamos lá, índice começou aqui praticamente estável, né? Abriu estável ontem e já fez um movimento aí relativamente brusco para cima, tá? Então, ó, movimento mais forte, voltou na média, instabilidade ali na abertura. Começamos a operar às 9h30. 9h30 a gente está vendo que o mercado está ficando um pouco mais lateral. Depois das 10 horas que começa a fazer a movimentação um pouco mais forte, né? Mas até um pouquinho antes das 10 começou a subir, só que margeando a média a gente vai ficar de fora, né? Vamos ficar de fora, só vamos entrar realmente quando der um tiro. Aqui, scalper sai. Aí aqui o movimento brusco, hein? Já logo cedo o movimento mais brusco, ó. Então aqui a gente vai esperar, margeou a média, vai ficar de fora. Quando der o tiro entra, aumenta a posição, entra, aumenta a posição e sai. Tá? Esse aqui era o movimento mais difícil do dia. O aumento de posição, você pode ter saído aqui com gain, o meu saiu com gain, alguns saiu no 0 a 0, né? Então por quê? Vamos supor que você entrou aqui, ó. Entrou, aumentou a posição duas vezes, saiu com gain. Se só pegou um aumento ou pegou dois aumentos menos relevantes, ele pode ter ficado com o preço médio aqui, ó, nessa faixa, porque aconteceu com alguns dos meus robôs. Então você saiu no 0 a 0 ou saiu ali com uma leve perda que não machuca, né? Não machuca entrando com aumentos de posições ali significativos ou relevantes, né, para o teu preço médio. Mas esse foi o movimento, acho que mais difícil do dia, realmente um movimento um pouco mais forte aí. Tá? Deu entrada aqui depois, aqui. O índice a gente percebeu uma força de X um pouco maior do que ele vinha fazendo segunda e terça-feira, porém a volatilidade não foi tão grande, né? Então como funciona isso? Bom, volatilidade voltou da média. Essa é a volatilidade, movimentação do preço. Tá? A força de X é a distância que ele vai abrir da média. Então, em alguns momentos, ele abriu uma distância até que significativa da média. Foi, acho que, a maior força de X da semana. Porém, em poucas vezes. Tá? Então, ele não fez muitos desses movimentos para a gente conseguir ter uma volatilidade, um número de operações tão grande. Então, a gente pode observar aqui que deu operações, ó. Aqui, aquele momento mais cedo. Porém, não foi em um número tão grande. A parte da tarde, como sempre, caiu significativamente aí a volatilidade. Depois das 15 horas, mais uma vez um movimento um pouco mais forte. Aqui foi mais tranquilo que o movimento da manhã, tá? Mas a gente observou, a gente já vai ver nas ferramentas estatísticas aí, que vocês vão ver que a força DX foi boa, porém não deu tantas oportunidades aí durante o dia. Mais uma vez, ó, mais um movimento um pouco mais direcional, então tem que ficar atento aí, né? Ó, 3 movimentos direcionais no mesmo dia, geralmente faz um, no máximo 2. Ontem aconteceu 3 movimentos mais fortes aí, com direção do índice. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar abriu com um gap significativo, bem significativo de queda. Então, ó, 25 pontos, não preciso nem falar, né, pessoal, sobre as médias longas, média 50 e média 100. Tem que iniciar às 9h50 e às 10h40. E manteve ontem uma excelente volatilidade, porém com a força DX não tão alta aí do que a gente estava vendo na semana passada. Parecida com a dessa semana, mas um pouco mais baixa do que a gente viu na semana passada. Tá? Então foi praticamente o contrário aí do índice. Então a gente teve muitas oportunidades, que foi a volatilidade, o número de saídas e retornos da média, porém uma força de X a gente pode considerar mediana. Tá? Então, ó, começamos a operar às 9h30, algumas distorções mais significativas quando a gente realizou operações. Aqui um movimento um pouco mais forte, um pouco mais direcional, ó, 16, 17 pontos da média, vem margeando, só vai entrar quando realmente abrir uma distorção significativa, né? Bom, pessoal, eu tenho robôs em vários DX, tá? Em várias médias, vários DX, e o que eu estou acompanhando nesses últimos dias? Vamos levar em consideração aí a média 7, tá? Então, assim,
tem robôs que eu quero entrar mais agressivo, tem robôs que eu quero entrar mais conservador, alguns mediano. O que está tendo mais resultado no médio e longo prazo? Robôs mais conservador. Então, claro que eu, particularmente, eu gosto de entrar um pouco mais cedo para realizar um número um pouco maior de operações em alguns robôs. Então, entrando na média 7 mais agressivo, sei lá, um DX aí muito agressivo, tá? Na faixa de 2,5, 2. É claro que você vai entrar agressivo num padrão desse, você tem que ter todo o resto da tua configuração preparada para isso. Um robô muito forte, porque você está entrando muito cedo, né? Agora, mesmo assim, um robô forte entrando cedo, às vezes ele se complica. Por quê? Porque está entrando muito agressivo e o dólar está fazendo alguns movimentos direcionais, como a gente viu naquele caso, 16, 17 pontos. Por mais que você tenha um robô muito forte aqui, entrando muito cedo, é difícil lidar com um percurso desse, onde ele vem caindo lentamente. Tá? O pior cenário para a estratégia, o que é? É cair lentamente. Então ele vem caindo, ó. Vem caindo sem tocar na média, vem caindo, vem caindo. Claro, a gente vai aumentar a posição, aumento de posição relevante. A gente não vai estopar aqui, óbvio que não, num movimento de 16 pontos, não vai estopar. Só que a gente tem a nossa saída por segurança no toque da média, né? Então é muito difícil. Você entrando aqui, você não consegue puxar teu preço médio para cá. Não vai, tá? Por mais relevante que seja a minha posição. Então essa queda lenta é o que é o ruim para a estratégia. E é por isso que é muito difícil obter uma operação que você entra cedo, conseguir resultados consistentes. Num dia vai dar muito bom, no outro dia você vai empatar por causa disso aqui. Então um movimento desse aqui, você entrando muito cedo, cara, é o pior cenário, né? Então nesse movimento, o que é o bacana? Entrar com uma distorção significativa. Entra, sai, scalper. Entra, sai, scalper. Então nesse movimento, os robôs ali conservadores na média 7, o que é conservador? 4, 4,5, até alguns de 3,5. Ele vai entrar nesse movimento aqui, ele vai fazer 3, 4 trades, entrar e sair rápido, sem necessitar aumentar a posição. Por quê? Porque ele vai entrar já esticado, sai scalper, meio ponto, um ponto. Sai, entra, sai scalper. Enquanto que entrou com um DX muito baixo, ele vai entrar e vai ficar pendurado, tá? Até o fim do movimento, e só vai sair pelo toque da média. Então, a gente tem que entender cenários de mercado, né? As últimas semanas, tanto o índice quanto o dólar estão fazendo movimentos um pouco mais lentos, direcionais e demorando a tocar na média. O que é o mais bacana? Um negócio faz 20 pontos abaixo num candle e volta a 10 no outro candle. Mercado muito estressado. Pô, isso é excelente, não é que é ruim, é excelente, porque ele vai pegar tua entrada, 2, 3 aumentos e vai sair no candle seguinte. Isso aí é movimento fácil. Difícil é você segurar uma direção lenta, tá? Então a gente tem que ter essa visão do mercado também. Mas fizemos boas operações ontem no dólar, né? Destaque para as operações com DX mais seletivo, com distorção significativa, onde não passaram calor algum, tá? À tarde caiu também novamente, como sempre está caindo a volatilidade e a força DX. Beleza, vamos lá para o nosso calendário econômico. Em Estados Unidos, 9h30, notícias de 3 touros. Tá? Só tem essa aqui, pessoal. Só às 9h30, notícias de 3 touros, média relevância. Não deve impactar muito forte aí no nosso mercado. Então vamos direto aí para o nosso histograma DX. Começar aqui com o índice média 7, nota de corte aqui no 130. A gente pode observar então, ó, uma força DX ontem tinha sido na faixa de 110 nota de corte, né? Antes de ontem, e ontem aqui, ó, 130, e ó, várias entradas durante o dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um bom número de entradas para o DX conservador, 130, 140, operando conservador, realizando boas entradas. Então a gente pode observar aqui, nitidamente, uma volatilidade mais fraca, tá? Então amanhã até que teve a volatilidade média, à tarde ficou bem mais fraco, tiveram 2 picos mais fortes, mas a volatilidade num todo foi baixa e mesmo pela manhã não foi tão alta, né? Mais agressivo, o que teria sido um DX ali na faixa de 100 a 110, tá? Vamos lá, média 15, índice, nota de corte aqui no 190, 190, 210, entrando bem seletivo durante o dia. Média 25 no índice, nota de corte aqui no 230, 230, 260, entrando bem seletivo também. Distorções aí significativas entrando no momento certo.
Vamos lá para o dólar. Dólar, média 7. Então, olha o que eu quis dizer para vocês ali que a gente já identificou no gráfico. Então, isso aqui a gente já vê nitidamente uma excelente volatilidade. Diferente do que foi o índice, com muito baixos aqui, movimentos muito calmos, aqui não. Praticamente o dia inteiro com uma boa volatilidade. Claro que amanhã foi muito mais forte do que a tarde, mas a tarde manteve uma boa volatilidade. A força caiu um pouco, do que a gente sabe que está caindo um pouco. Eu e alguns robôs estou reajustando a parte da tarde ali, depois da 1 hora, mais ou menos, reajustando um pouquinho menos, baixando um meio ponto, mais ou menos assim, para tentar realizar um número de operações um pouco maior, né? Então a gente percebe que pela manhã, o que foi seletivo? Na faixa de 4, poucos toques no 4,5, mas o 4 teve alguns toques interessantes. 3,5 operando bem também, tá? Na parte da tarde já tivemos aí toques bem fracos aí no 3,5, então o 3 já operou melhor, né? Então a gente viu essa movimentação aí no dólar. Vamos lá para a média 25 dólar, nota de corte aqui no 5, operou mais seletivo na faixa de 5,5, 6,5, tá? 5,5, 6,5, mais pela manhã, boas operações ali na parte da tarde, na faixa de 5. Média 50 dólar, nota de corte aqui no 6, eu operaria ali a média 50 na faixa de 7 a 8, pelo menos, tá? Média 100, lembrando que média 50 era às 9h50, média 100 às 10h40, então teria entrado aqui, ó, tá? Teria entrado aqui no mercado e teria pego já essa sequência de operações aqui. Então a gente teria entrado ontem na faixa de 11 a 12 na média 100, e deu para realizar operações aí bem na abertura da média, né? Entre até meio-dia aí. Vamos lá para as ações. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 7. A gente está operando Petrobras na faixa de 8 a 9. E deu poucas operações, né? Petro bem lenta. Deu algumas operações, 1, 2, 3, 4. Mas Petro está vindo bem lento mesmo aí nos últimos dias. Vale 3, média 15, nota de corte aqui no 11, a gente está operando Vale na faixa de 16 a 18. E pela manhã foi até que bem volátil aí, deu uma movimentação mais forte na Vale, conseguimos operar bem, tá? Pegou nesses níveis aqui, ó. Então deu operações bem interessantes aí na parte da tarde, também 2 trades, tá? Vamos lá para Bradesco, média 15, nota de corte aqui no 11, a gente está operando o Bradesco na faixa de 11, 12, 13 e foi um dia também relativamente forte aí, a abertura do mercado bem pressionado os bancos, então conseguimos realizar boas operações aqui na abertura e durante o dia mais umas 4 operações aí, 4 ou 5 operações nesses níveis, então foi bom dia no Bradesco também. Vamos lá para o range stop. Índice, média 7, 465, média 15, 650, média 25, 690. Então a gente percebe aqui uma direção um pouco maior nas médias mais longas, né? Média 7, nada de muito diferente. Aqui mediano também. Então, medianos aí os range stops todos no índice. Dólar, média 7, 10,5, média 25, 18,5, média 50, 19,5, média 100, 20,5. Bem medianos também para baixo. Os range stops do dólar, tá? Petrobras 22 centavos, Vale 62 centavos, Bradesco 27. Petro e Bradesco range stops bem baixos, Vale mediano. Tá, vamos lá então ver a força DX. Então o índice ontem no diário, força DX 55, foi o maior da semana, então estava vindo com 51,48, bateu 55, uma manhã quase perto de 70 ali o DX. À tarde uma queda também, como sempre está fazendo, uma queda bem significativa, de 62,9 para 47,6, tá? Mas a gente teve aí o dia com a maior força no índice aí da semana. Dólar no diário 1,61, manhã 1,85, tarde 1,38. Então foi muito parecido com os outros dias da semana, né? Então 1,50, 1,65, 1,61, tá vindo muito parelho. Foi amanhã bem mais volátil que à tarde, mas manteve uma volatilidade aí também muito parecida, 1,85, 1,97, 1,79. Então a volatilidade, a força DX do dólar está vindo semelhante com toda a semana. A semana passada a gente teve 2 dias ali bem fortes, 2,65, 2,9, amanhã 2,60 na sexta,
né? Mas segunda, terça e quarta foi bem tranquilo, né? Então a gente pode ter aí hoje um aumento da volatilidade, mas pelo que a gente está vendo do mercado, deve manter aí 1,7 nesse patamar. O índice a gente pode ter ali também muito parecido, né? Entre 50 e 60 é o que a gente espera da força no diário, tá? Mas mercado é mercado, pode fazer o que quiser e vamos monitorar aí com nossas ferramentas a força que teremos no dia de hoje, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E-mail, WhatsApp, entre em contato com a gente, suporte, que a gente vai te ajudar aí no que for preciso. Bons trades para todo mundo hoje. Até mais, pessoal.